seja mais poderosa. Então, vou pedir ao irmão, que já cá estão, o Henrique e o Bill. Muito obrigado por estarem cá. E obrigado por dizerem sim instantaneamente ao convite. Nós tivemos os irmãos já cá algumas vezes, mas fazer uma apresentação e um poema. Começar com o irmão Henrique, membro da equipa de coordenação nacional de Espanha, na capital Madrid. Pratica meditação mais de 30 anos, colabora e está envolvido em programas sobre paz em várias organizações, através da Brahma Kumaris. É coach, facilitador e dá workshops. Também trabalha no campo da educação, em equipas de gerência ou gerentes de empresas. E são irmãos. E também o Bill, também mais de 30 anos, faz parte da equipa de coordenação, professor e praticante em vários aspectos da espiritualidade. Também trabalha como coach, conduz muitos programas e workshops sobre liderança em várias empresas, como a Nestlé, Telefônica e tantas outras. Então, muito obrigado aos dois por estarem aqui. Em mais alguns minutinhos, falar sobre o poema da flexibilidade para vocês dois. Então, hoje, os irmãos Henrique e Bill compartilharão sobre como ser maleável, para que no trato com as pessoas possamos ser sempre flexíveis. Então, mude o foco para si mesmo e sentir-se responsável, para não culpar ninguém quando estiver em apuros, porque essa jornada é maravilhosa e incrível e nos proporciona muitas experiências que são inesquecíveis. Quando enfrentamos os desafios mais insuportáveis e lidamos com as situações que são inaceitáveis, vamos enfrentar tudo isso como uma abordagem mais sensata e fazer da espiritualidade a âncora que é tão indispensável para poder mudar na vida as coisas que são corrigíveis e que ajude a aumentar a autoconfiança e ser mais respeitável. Então, obrigado por estar aqui. Thank you so much for the invitation. Muito obrigado pelo convite e a possibilidade de partilhar sobre esse tema tão interessante. E bem, tantas ideias. Tive alguns pensamentos e depois outro dizia, depois vinha outro pensamento e havia outra pessoa que partilhava a mesma coisa. Portanto, é um desafio falar sobre a flexibilidade agora, porque tantas coisas boas e profundas. Vou comentar com um bocadinho da minha experiência no meu local de trabalho. E o Bill também, nós fazemos parte da equipa de coordenação da Espanha e nós aqui também tivemos que criar muita flexibilidade. E alguma dessas perguntas, como dizer não e ao mesmo tempo ser flexível, eu estava a pensar, de acordo com a minha experiência, que
Quanto mais você pratica a espiritualidade, e quanto mais você é claro e verdadeiro consigo mesmo e com seus princípios, então você se torna forte interiormente. É como o exemplo da árvore, que eu gostei muito. A árvore tem raízes muito fortes. Quanto mais fortes são as raízes, mais flexível pode ser a flexível. Ela pode dobrar, mas a raiz está a agarrar a árvore. E quanto mais você trabalha com a espiritualidade, com a consciência da alma e nessa conexão com Deus, você se torna muito forte interiormente. E ao ser forte interiormente, vou utilizar alguns termos que surgiu, você pode ser muito determinado nas suas práticas, nos seus princípios. Você não quer parti-los, não quer quebrá-los, quer segui-los. Mas então, exteriormente, você pode ser verdadeiramente flexível e preencher as suas responsabilidades, mas o tempo todo, eternamente, que é muito claro quais são os princípios e o que é que você precisa fazer no seu espaço de trabalho para continuar a segui-los e, ao mesmo tempo, preencher as responsabilidades. Por exemplo, alimentação. Somos vegetarianos, cozinhamos, a maior de nós cozinha, faz o seu próprio alimento, mas muitas vezes no seu trabalho, eu agora sou freelance, mas eu trabalhei em empresas durante muitos anos. E eu me lembro de uma empresa, o patrão convidou-me para comer num restaurante. E é tradicional na empresa, quando o patrão convida, significa que ele vai levar um bom restaurante e você pode escolher aquilo que você quiser e que você coma bem. E eu pedia sempre uma salada simples e uma maçã. E sempre que eu ia com ele, eu comia a mesma coisa. E ele estava verdadeiramente curioso. Por que você não come mais coisas? Por que você está a comer coisas simples? Então, eu estava com ele. Eu estava muito... respeitava ele, muito educado, e dizia, sim, eu consigo para comer, mas ao mesmo tempo, estava determinado. Mas não queria impor a forma de comer, a minha forma de comer para ele. Portanto, essa flexibilidade nos relacionamentos, conectado com o respeito, como o irmão Charlie disse, mas ao mesmo tempo, a determinação em ser firme, não ser rígido, ser firme nos seus princípios, é muito atrativo. Então, ele, em vez de estar chateado, ele estava curioso. Por que eu era assim? E a conversa, ou seja, da comida, vegetariano, meditação, vida espiritual, e finalmente, isso é uma longa história, mas ele também depois tornou-se vegetariano, e a esposa dele também. E tudo porque a influência desse pequeno incidente de estar juntos, almoçarmos juntos, mas estar firme no princípio, mas ao mesmo tempo respeitá-lo, ser flexível e comer. Ele podia comer aquilo que realmente queria comer e fazer o que ele queria fazer. Então, ser forte por dentro, não ter medo de expressar a nossa forma de viver no local de trabalho, respeitar os outros e não julgar o que eles estão a fazer, mas ser firme naquilo que você quer fazer. E eu lembro-me também que no final do ano estávamos a organizar uma grande refeição para todos os trabalhadores. E era peixe. E eu estava lá no meio. Era peixe e carne. E estavam a colocar pratos de comida diante de mim. E eu estava a sorrir. Estava a falar com todos. E eu disse para as pessoas que estavam ao meu lado, você quer mais? Você quer mais? Então as pessoas do meu lado estavam felizes porque tinham mais comida do que outras. Porque tudo que vinha ter comigo, para mim, eu dava. Então a flexibilidade, para mim, significa estar feliz nas situações.
Não é que você se sente mal, porque que eu estou a fazer aqui? Isso é uma perda de tempo. Eu não gosto dessa comida, eles estão a pôr essa comida em minha frente e eles não têm nada para mim. Não, essa é a situação. Então, para mim, flexibilidade é verdadeiramente aceitar a situação presente e assim é que é. Nada extra. Não criar nem outros pensamentos, apenas estar lá e ser flexível, adaptar-se ao que está lá. Então, não há nada para comer, não há problemas. Você tem tempo para falar, para sorrir, para interagir com os outros e apreciar. E dizer, oh, você está a apreciar a sua comida, muito bem. Mas você aprecia tudo isso, você já, a dizer até você não está a comer, mas apreciar isso tudo. Então, muitas vezes, as pessoas estavam tão felizes comigo porque eles estavam a comer mais, mas ao mesmo tempo, eu senti que eles estavam a aceitar-me muito mais porque a minha atitude era muito flexível em direção a eles. Eu fiz um empenho, não julgá-los, não sentir nenhuma rejeição, apenas aceitar como eles são, mas muito firme com os meus princípios. Então, eu penso que a flexibilidade e determinação e firmeza estão muito conectadas. E a seguir, eu também recordo-me, eu tenho uma filha. Ela é muito independente agora. Ela tem a sua própria família. Eu sou avô, ela tem 2 filhos. E eu aprendi tanto ao estar com ela. Quando você tem filhos, você tem que ser muito flexível. Porque se você for rígido, você vai criar muita tensão no relacionamento. Eu não era assim antes. Mas quando eu vim para esse conhecimento espiritual e comecei a praticar a meditação e aprendi a ser mais desapegado, não ter tantas expectativas, então fui capaz de verdadeiramente, profundamente aceitá-la como ela era e aceitar o que ela quisesse fazer. Eu recordo-me de ter uma conversa com ela quando ela tinha 19 anos e disse para ela, eu vou apoiá-la, mas você pode dizer, se você quiser estudar ou não, quer trabalhar ou não, quer ser independente ou não, eu vou apoiá-la, mas você tem que tomar uma decisão. Então, eu estava praticando muita flexibilidade, porque eu tinha os meus próprios pensamentos do que podia ser o melhor. Mas conhecendo ela, sabendo que ela é muito determinada e independente, o melhor foi ser verdadeiramente flexível, aberto, fácil, estar próximo dela, em vez de criar tensão no relacionamento. Então, como o irmão Charlie, a intenção é muito importante. Qual era a minha intenção nessa situação? Então, a minha intenção com ela era consolidar o relacionamento, sustentá-lo e estar próximo dela. Porque se estiver próximo dela, eu posso influenciá-la. Então, por isso, ou para isso, eu tenho que ser muito flexível e aceitar o que ela decidiu fazer. E ela decidiu ser independente e estudar, mas também trabalhar. E então, foi perfeito. Eu ajudei, dei apoio, e ela apreciou, e até hoje, nós temos um relacionamento muito próximo, porque ela sente facilidade comigo. Ela sabe que pode falar sobre qualquer coisa, eu não vou julgá-la, eu não vou discutir com ela, eu não vou dar a minha opinião, eu não vou dar conselhos para ela. Eu aprendi essas coisas. Então, aprendi a ser adaptável, não sei se essa palavra é correta, mas estar próximo às pessoas. Eles vão gostar de estar consigo, porque eles vão sentir que não há julgamentos, sentem que você é fácil, eles sentem que você está aberto e eles podem estar consigo como eles são. E eu mesmo nas minhas sessões de coaching, eu treino através das meditações para estar interiormente muito aberto, muito flexível, ser muito fácil
e não ser e não estar a julgar. E uma das coisas que eu gosto é que eu não me sinto como juiz, eu sinto como ser eu mesmo. Então eu penso que quando você é verdadeiro consigo mesmo, firme nos seus princípios e nos seus valores interiores, internos, então exteriormente você é capaz de aceitar, ser flexível, não fica surpreendido com nada, tudo pode acontecer, as pessoas podem ser como elas são, então as pessoas vão apreciar muito isso e vão gostar de estar consigo. Então, acho que isso são algumas das experiências no mundo de trabalho. E pedir agora ao irmão Bill, a nível das experiências da equipe de coordenação, como a flexibilidade é muito importante, é um valor principal. Então, primeiro de tudo, ainda não tinha cumprimentados, portanto, boa a todos, Obrigado, Manoj, pelo convite. E ficamos um bocadinho surpresos, porque você queria que nós fôssemos profundo na flexibilidade, mas essa sessão foi tão profunda, e a sessão com Charlie também foi muito profunda. Fica difícil o que partilhar. Então você também tem que ser flexível e paciente, porque vamos repetir alguns pontos, porque vocês desenvolveram muito já sobre esse tema. Então, deixe-me partilhar. Vou falar dessa experiência do trabalho de equipa. Ou seja, nós queremos exemplos. Então, como desenvolver a minha flexibilidade? Foi perguntado. Falou sobre yoga, conectar-se com o Supremo. Isso é como nós assimilamos as virtudes. Mas, a nível prático, no mundo humano, na vida do dia a dia, uma das práticas que nos ajuda muito a desenvolver a flexibilidade é o trabalho de equipa. Mas antes, quero partilhar com vocês um bocadinho de reflexão sobre flexibilidade. Primeiro de tudo, todos vocês sabem que isso foi dito muitas vezes, que essa é a maravilha das virtudes. E quando nós focamos numa virtude, quando nós vamos às profundezas de qualquer virtude, escolha uma qualquer, não é necessário ser a flexibilidade. Qualquer virtude que você quer ir ao fundo dessa virtude, assimilar e praticar na sua vida, então você tem que lembrar que você precisa de outras virtudes para ser capaz de manter essa virtude viva e constantemente consigo. E isso acontece, é como uma rede de virtudes que são criadas. E você não consegue ir apenas à profundeza de uma virtude sem as outras virtudes, muitas virtudes, como a flexibilidade. Eu estava a refletir um bocadinho sobre isso, e a flexibilidade conecta-se com muitas, e o Charlie partilhou. Aceitação, humildade. Eu também estava a pensar no papel de mãe e de pai, de amizade, amor. O amor também é a base, é um componente verdadeiro e necessário para ser flexível. Quando há amor, a facilidade e a flexibilidade. E ao contrário, quando falamos do ego e de rigidez do ego, estava a pensar, o amor. O contrário é o medo. Há outras coisas opostas ao amor, mas por detrás dessa rigidez está um medo. Então, gostaria de partilhar convosco algumas coisas que eu observei a nível de liderança. Quando as pessoas estamos numa posição, temos alguma liderança sobre outros. E quando essa liderança é baseada no ego e no medo, então tem a ver com rigidez. E nessas situações, você espera obediência, você espera
uma lealdade, e não há questões, não há reflexões sobre as coisas que têm de ser feitas. É rígida. Há muitos sistemas na vida. Se olhar para os militares e coisas assim do gênero, assim, ordem e comando. E às vezes nós tornamos um bocadinho assim, somos rígidos e estamos no comando de alguma coisa, então tem que ser como eu quero. E talvez até você esteja certo, tenha razão. Não é que você tem de fazer às vezes, mas se outra pessoa diz algo e há amor, então há uma flexibilidade de escuta e de paciência para tentar entender o ponto de vista da pessoa que está a desafiar as minhas instruções, ou o que quer que seja. Então, acho que isso é uma coisa interessante para todos nós refletir, porque às vezes eu posso tornar-me rígido por causa do medo. E esse medo porque a minha imagem talvez as minhas crenças rígidas vão abanar. Então é algo que eu tenho um medo interior. Mas é algo que nós podemos refletir e ver se isso acontece às vezes conosco. Essa rigidez por causa do medo. E claro que isso tudo é uma consciência limitada. Ficamos presos, limitados. Ficamos muito apegados às nossas ideias, nossos pontos de vida ou perspectivas. Então, uma pequena partilha sobre isto, essa prática ou essa ferramenta, como Manoj disse, nós somos membros da equipa de coordenação espanhola da Brahma Kumaris. Somos 6 membros. Encontramos frequentemente. 2 deles estão aqui. E os outros, como dizemos, são irmãs espirituais, como chamamos. E, primeiro de tudo, para apreciar e abraçar essa maravilha, é ser haver uma equipa. Então, transformar, ir nessa jornada da consciência do ego para a consciência espiritual, consciência do corpo para a consciência da alma, e vocês já tiveram essa experiência, ou talvez vocês até estão em equipas, um trabalho de equipa verdadeiro é uma ferramenta maravilhosa para começar esse processo de reduzir o ego e tornar-se mais espiritual. E de certeza você tem que ser flexível. E eu penso que se você não pratica a flexibilidade, se você não aumenta a flexibilidade, eu não sei se você irá conseguir sobreviver, principalmente se for uma equipa poderosa, quando os membros são todos poderosos, ideias poderosas, e eles têm as suas perspectivas. Eu diria que seria quase impossível se não houvesse a flexibilidade. Então, vou partilhar alguns processos que seguimos. Você tem que colocar-se numa posição, ou seja, você vai estar numa equipa, tem que preparar-se. Vai haver desafios às suas ideias, às suas perspectivas. E se você vai com essa consciência, entra com essa consciência e está preparado para isso, bem equipado, com a flexibilidade. Eu penso que o Charlie também falou sobre ter essa mente aberta para ver as perspectivas dos outros, de como os outros veem a mesma situação, o mesmo projeto, a mesma atividade. E aqui temos muitos temas aqui nessa organização. Temos que organizar projetos, organizar atividades, temos que lidar com finanças, ou temos que colocar sistemas no serviço espiritual, tantos temas.
Então, uma coisa maravilhosa é a transformação que pode acontecer assim e tanta aprendizagem, porque a transformação aconteceu comigo, por exemplo, eu venho com uma forte ideia sobre algo que tem que ser feito, mas eu sei que isso é uma equipa de almas poderosas. Então, primeiro de tudo, eu não tenho expectativas que essa ideia será bem sucedida completamente. Mas, como foi dito antes, no conhecimento espiritual, essa ideia de ser o filho e o mestre. E isso é um jogo maravilhoso. É uma prática maravilhosa desse conhecimento do Raja Yoga, que é quando você partilha uma ideia e você pensa que possa ser feito, o que quer que você sinta, que deveria ir numa direção, nós dizemos como um mestre, com entusiasmo, com essa energia, e por um momento, enquanto os outros estão a escutar, você é como se fosse o líder da equipa. Você está a sugerir, isso é o programa que nós temos de fazer, isso é o que nós temos de fazer. Mas depois, o erro daquele que não tem a prática espiritual, eles ficam apegados à ideia. Mas então aqui nós temos que colocar-se como uma criança. Todos vão dar a opinião deles. Nós temos um processo de entrar nesse círculo interior. Somos disciplinados disso. Alguém fala sobre a sua ideia e um por um. Não fazemos isso de uma forma aleatória. Nós fazemos assim, fazemos um processo. Cada um vai partilhar o seu ponto de vista, o que devia ser feito, o que não devia ser feito, e depois começar a falar, ver as dificuldades que são geradas, talvez não seja o momento de fazer isso, talvez uma boa ideia, mas normalmente, com muito respeito, não há desrespeito da ideia de ninguém, e é claro, temos de praticar isso. Somos uma equipa espiritual. Mas aqui é onde você trabalha em equipa, você tem que praticar isso. E depois o que acontece é que escuta com uma mente aberta e realiza-se que é verdade. O meu plano ou a minha ideia tem algumas imperfeições ou coisas que têm de ser melhoradas. E depois outro sugere outra ideia que é diferente, que é inspirado nessa ideia, mas um projeto diferente, numa coisa diferente. Andamos à volta, talvez as coisas não estejam completamente claras sobre aquilo que vamos fazer, então vamos para uma segunda volta. Eu continuo a partilhar as minhas ideias, mas agora já não estou tão restrito, tão firme. Agora eu realizo que há coisas que sim, têm que ser melhoradas. E a coisa engraçada e interessante é que, quando você está nesse processo, às vezes, pelo menos comigo, não sei se sou tão flexível, mas no final eu mudo completamente a minha mente e digo, ok, vamos fazer uma coisa completamente diferente. Mas a coisa principal que eu aprendi, como o Henrique estava a dizer, isso não é algo que você aprende imediatamente, mas eu aprendi a estar feliz com essa transformação. E talvez temos que ir mais profundamente a nível da virtude e do desapego, porque no final eu estou feliz, mas talvez pouca coisa ou nada daquilo que eu disse vai ser posto na prática, mas a coisa principal é que eu continuo feliz. E todos ficam felizes com essa decisão. Isso é a força de uma equipa. Um detalhe, a equipa tem um poder igual. Há diferentes tipos de equipas. Às vezes há um que é o líder da equipa. Isso cria uma dinâmica diferente. Mas essa é uma equipa onde cada um tem a mesma autoridade, por assim dizer. Então é onde o ego verdadeiramente vai ser moldado.
e pouco a pouco dissolvido. E talvez o Henrique pode partilhar um bocadinho sobre a sua reflexão sobre a conexão entre a flexibilidade e o desapego. Yes. Sim. Very interesting what you were saying. É interessante aquilo que você estava a dizer. My experience in the E a team minha is experiência numa equipa é a mesma, na equipa é a mesma, personal way e a of being minha is to be very forma engaged in something. It pessoal seems de like I'm estar, a little bit estar mesmo stubborn, comprometido com algo, but às vezes when sou um bocadinho others know mandão, me, they mas know quando os that outros I can conhecem change a my mim, mind in one eles second. sabem que eu posso So I'm mudar a really mente em um flexible, segundo. Portanto, eu but sou when I have an verdadeiramente idea, flexível, mas quando eu tenho uma I ideia, say it with eu digo energy, with com enthusiasm, energia, com with entusiasmo, engagement, com esse compromisso but at the ou same time, comprometimento, mas ao I mesmo can tempo, withdraw and be detached eu posso very quickly. introverter-me, estar Because desapegado my feeling is rapidamente, that porque o meu sentimento é que, when you get engaged in quando something você está comprometido really com algo, deeply, you can profundamente, feel what você is pode your idea sentir or what is the a sua situation ideia, a or whatever is situação, o happening, que quer que seja and acontecer, then e a intuition will seguir, tell you if a this is intuição right or vai not, dizer or others que will isso tell está you certo also. ou não, ou os outros vão dizer. So engagement Então, and detachment esse is compromisso e o also, desapego, I would say, a eu kind of diria, flexibility são um tipo de to move flexibilidade, in these two mover areas. nessas duas áreas. And I was thinking too, E eu também estava a also pensar in oneself, being flexible with oneself em ser flexível and consigo allowing mesmo yourself e to permitir-se give you permission. Sometimes we are rigid inside dar ourselves permissão, ou with seja, our own às vezes as being. pessoas são Give rígidas com o seu permission próprio ser, to change ou something seja, that you see in dá one way and permissão allow para yourself você in mudar 1 quando minute você vê to as coisas change and see it in de completely outra different maneira, way. e você vai ver que as coisas em um Sometimes in minuto the ficam de uma world, forma completamente generally, diferente. Às people vezes no want mundo, people geralmente, who as have pessoas opinions, no? You têm need to have an opinion. opiniões. What is your Todos opinion precisamos of ter this? opinião. What Qual a is your sua opinion of that? opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre And I've aquilo? learned through E eu aprendi spirituality através da espiritualidade that I don't need to have an que eu não opinion. preciso ter I uma can change my opinião. opinion. Eu posso And it's mudar not a a minha bad thing. opinião. It's not Não é that uma you coisa are errada. broken. Não é que No, você you are flexible, you are é open, flexível, you're você easy, está aberto, you você have an é idea, fácil, you have você an tem uma opinion of ideia, something. você tem uma But if the opinião de other algo, person mas se uma gives you pessoa some dar new ideas or alguma some nova ideia different points of view, ou diferentes pontos de vista, I'm very happy eu to fico let muito go of this feliz opinion para and largar essa to opinião support the new e para opinion. apoiar a And for opinião do people, outro. sometimes they Então as don't like pessoas this change não of gostam opinion. dessas mudanças de So opinião. many Então, times I've said to muitas many vezes eu people disse a saying, I muitas have no pessoas que opinions. eu não tenho So opiniões. you can have the opinion that you Você want, I will pode support ter a you opinião que quiser e está tudo regarding bem, practical things and de easy acordo com as things, not práticas e regarding coisas principles, fáceis, não as we com were saying princípios, before. como eu estava a dizer antes. So Então, I think flexibility eu can be penso que a also flexibilidade também pode a ser quality uma qualidade inside yourself dentro to de have si this mesmo de ter engagement and esse detachment, compromisso e opinion and desapego, change your opinion. opinião e mudar de So opinião. means that we can Então, isso be significa que nós flexible podemos ser with values flexíveis also, with com os qualities valores inside também, of com as ourselves. We qualidades don't need dentro to de nós be mesmos. in one Nós way não only. precisamos We can estar apenas de adapt uma ourselves maneira. Nós to podemos different situations, adaptarmos-nos às different diferentes people, situações, different diferentes pessoas, circumstances, diferentes and circunstâncias really be detached, e verdadeiramente estar desapegado, but being mas firm in the estar principles. firme nos princípios, ou ser So I firme love nos this way of princípios. working that we have Eu in our adoro essa team forma que temos de trabalhar na because nossa equipa porque gives you the opportunity isso dá a to listen oportunidade properly para to each escutar de member forma of the team correta cada membro da and equipa e, listen to an e open mind escutar com uma mente so aberta you allow them para to que você influence you. permita que So this eles is influenciem a another si. aspect of Esse é outro flexibility that aspecto da I was flexibilidade observing when que we eu work estava a together, observar quando estávamos a that trabalhar you say juntos, é something que with você diz engagement algo and then you com open yourself comprometimento, to mas really você listen abre-se para very verdadeiramente openly and escutar allow de the uma forma opinion of the others completamente aberta influence a you. opinião dos Because outros what happens influenciar a si, usually, porque if you o que have an acontece é engagement with que an opinion or quando an você tem um idea, compromisso com you are uma stuck to this ideia, idea, você fica so you preso don't com essa listen ideia properly to e others, você não or escuta de forma you correta os listen, outros. but Ou you você justify your escuta, idea mas and you justifica a try sua to ideia find e tenta things that are encontrar different with the coisas que ideas são of others. diferentes com as ideias dos But when outros. you say what Mas quando needs você to say, diz and aquilo que você then tem que dizer e you depois stay back, você dá um passo silent, atrás, quiet mind, silenciosamente, com uma open mente heart, calma, com o and coração really aberto allow others to e influence you, verdadeiramente it's permite que so os outros beautiful to influenciem a see si, é how you tão are bonito changing your ver mind
como você muda sua mente e ver as coisas de forma diferente e ver as coisas de uma forma mais abrangente. Então, você aprende a ver uma outra perspectiva. Então, a minha experiência é que isso, você se torna muito mais especialista, mais maduro, porque você integra em si mesmo a perspectiva dos outros, e você tem que fazer isso ao estar desapegado, largar a sua opinião, estar em silêncio e verdadeiramente, isso que é muito importante, permitir que os outros influenciem a si, claro, de uma forma positiva, porque você conhece a tarefa dos outros e sabe que você vai dizer algo que são importantes, que é algo que é importante para eles. Então, tudo torna-se muito fácil. E no final, você sente-se muito motivado para ter diferentes reuniões, porque você aprende em cada reunião. Você muda sua mente em cada reunião. Não é mudar a sua forma de pensar, mas são formas diferentes de ver as mesmas situações. Então, às vezes, mesmo que nós não tenhamos uma solução para a nossa situação, porque ela pode ser difícil, pode estar conectado a relacionamentos, não é fácil encontrar uma solução, uma forma fácil de lidar com isso. Então, nós falamos em círculos. Cada um expressa seus próprios pensamentos, reflexões, e é tão bonito quando você faz isso de uma forma desapegada. Você está aberto a escutar os outros com essa flexibilidade? Todos vão dizer coisas diferentes, então estamos a construir juntos. É como uma conversa que se torna-se conectada, e depois nós permitimos também que o divino, que essa energia espiritual, faça parte dessa conversa e também permite que nós estejamos abertos às influências dessa energia. E tão interessante. Uma volta, duas voltas, três voltas, e tão boas ideias surgem, e a ideia não é de um, a ideia é da conversa. Nós permitimos-nos ser influenciados. Nós construímos aquilo que todos estão a dizer, em vez de estar a cortar ou discutir aquela ideia. Nós nos treinamos em construir uma conversa. Construímos juntos, novas ideias surgem. Então, a criatividade aparece quando nós permitimos estar abertos e serem influenciados pela ideia dos outros. Então, a energia flui. E é muito bonito, para mim, é uma das melhores experiências, ou das maiores experiências que eu tenho de trabalhar com equipa, quando a criatividade acontece na equipa, novas ideias surgem. Não é a ideia de uma pessoa, mas as ideias surgem do grupo. Elas vêm de uma unidade. E às vezes elas também vêm de uma inspiração. E então eu diria, trabalhar dentro de si, mudar a mente, ser flexível para largar a opinião e aceitar outra opinião, e permitir-se também estar aberto a ser influenciado pelas coisas boas, pelas boas opiniões, as boas ideias dos outros. Bill, o que é que você pensa sobre isso? Sim, eu concordo completamente. E também estava a pensar com todos esses aspectos que você mencionou, a ideia de que a flexibilidade versus a rigidez também é uma coisa a evitar, não só na equipa, mas evitar entrar em debate, em uma disputa, porque eu me recordo que um dos meus defeitos, quando eu tinha 20 anos, era uma pessoa difícil em termos... Eu sempre queria vencer o argumento, queria sempre ter razão. Mesmo os meus amigos costumavam dizer, você quer ter sempre razão, quer ter a palavra final. E isso cria muita desarmonia nos relacionamentos. É algo que não é agradável.
E essa flexibilidade, como foi mencionada, dá espaço para não sentir-se desafiado, mas apenas uma perspectiva. Essa flexibilidade, como estava a dizer, conectado com outras virtudes, com o desapego, está desapegado. Você tem que estar desapegado da sua opinião, da sua ideia. E a seguir, você tem espaço, como foi dito, de escutar e de incluir ideias diferentes. Ou talvez não, mas com desapego, eu ainda posso gostar da minha ideia, mas de uma forma desapegada. E não preciso debater, não preciso confrontar ou argumentar com qualquer um. É um tal desperdício de energia que conduz a confrontos, talvez pequenos ou não tão pequenos, esses conflitos. Portanto, essa rigidez interior. Então, é tão importante na vida. Talvez tornar um bocadinho de as coisas um bocado mais leve, contar uma anedota, não sei se é tão engraçada, mas eu gosto muito, uma anedota espanhola. Por quê? O Charlie falou sobre a flexibilidade conectada com humildade. Humildade e flexibilidade. Então, essa é a história de um homem que viveu 120 anos. E ele estava bem, muito saudável. Era como um milagre. E uma pessoa foi ter com esse velho homem e fazer uma entrevista e perguntou-lhe: qual é o seu segredo? Como é que é possível que você está tão bem com 120 anos? Qual é o seu segredo? Como é que você foi capaz de viver por tantos anos? E o velho homem disse: durante toda a minha vida, eu nunca argumentei com ninguém, nunca discuti com ninguém. E o outro disse, completamente surpreendido: vá lá, deve ter alguma outra razão para isso? E o velho homem disse: sim, também deve ter outras razões. O ponto é que ele nunca discutiu até o final da sua vida. Essa é a história. Porque devemos ser tão flexíveis. Não precisamos de confrontar com nada. Então, Henrique, quer dizer mais alguma coisa? Eu penso também que nas nossas práticas de meditação, precisamos ser muito flexíveis conosco mesmos. Eu observo que muitas pessoas, ao praticar a meditação, essa vida espiritual, tornam-se muito rígidos com eles mesmos, muito firmes com eles mesmos, mas firmes no sentido de rígido. Não é que você fique descuidado, não. Ser flexível interiormente. Algo que surge, um padrão velho, e uma pessoa diz, ok, continue a praticar, continue com sua... Mas faça com amor, com bondade, seja flexível na forma como você está a praticar a meditação, na forma como você pratica essa vida espiritual. Lembre-se, os princípios são importantes, claro, são os pilares, mas depois, o resto das coisas, você tem que ser fácil. Eu gosto daquilo que você disse no início. Flexibilidade é ser fácil nas situações, com pessoas, mas também consigo mesmo, especialmente na sua mente. Porque nós sabemos, a mente vai para aqui e para ali. E quando nós tentamos meditar, às vezes outras coisas vêm para a mente. Então, não seja rígido consigo mesmo, no sentido de rigidez. Seja flexível. Continua com a sua meta, estar conectado, estar consciente da alma, conectar-se com a luz, mas ao mesmo tempo, brinque um bocadinho com aquilo que está acontecendo dentro de si mesmo. Às vezes nós precisamos ter como um rio, moldar-se a alguns obstáculos, moldar-se a algumas ideias que surgem na mente. Temos que ser gentis conosco mesmo. E ser fácil, mas
com uma meta clear de queremos estar conectados, quero estar concentrado, eu quero estar em silêncio. Sim, essa é a meta. Mas às vezes, eu tenho a certeza que todos têm essa experiência. Não somos capazes de alcançar essa meta. Então, seja bondoso consigo mesmo. Flexível, vai dar uma volta. Mude a sua energia. E talvez a seguir, volte, sente-se para meditar e você vai apreciar a meditação. Mas não trate-se de forma dura, com rigidez. Seja também flexível. E eu penso também que outro aspecto a partilhar é permita-se mudar a forma como você vê as coisas. Seja um observador, porque o observador também às vezes tem crenças muito enraizadas, que influenciou toda a nossa vida. Então, dê uma permissão. É outra parte da flexibilidade. Permita-se mudar algo. Permita-se ser diferente. Permita-se, às vezes, não entender algo. Permita-se, às vezes, não saber algo. Às vezes, permita-se. Permita-se estar nesse tempo que às vezes há tantas mudanças na espiritualidade. Às vezes ficamos um bocadinho, onde é que eu estou? Então, permita-se estar nesse espaço e apreciar. Flexível para mim é estar em situações difíceis, situações complexas, mesmo emoções internas, mas acontece lá. Eu não sei se consigo explicar isso muito bem, porque é sutil, mas você consegue permanecer estável, você está ali a observar, e você está a ser flexível, isso está acontecendo. Eu torno-se um bocadinho desapegado disso, mas ao mesmo tempo está acontecendo, então você aceita, você adapta-se, e você encontra maneiras de lidar com aquilo que está acontecendo dentro de si mesmo, ao invés de reagir, sentir-se culpado, ocupar-se. Então, eu penso que trabalhar em si mesmo é tão importante na espiritualidade. Continuar e ser consistente, porque a vida espiritual é uma jornada longa. Então você precisa ser bondoso para si mesmo, você precisa ser flexível em tantas situações que surgem dentro de si mesmo e diferentes personalidades que aparecem dentro de si mesmo e ser capaz de lidar com elas. Então, facilidade, flexibilidade, desapego, para mim, são cruciais. E ser consistente nesta vida espiritual. Então, eu penso que isso são algumas das ideias. Talvez podemos terminar com meditação. Bill, quer adicionar alguma coisa? Sim, podemos ter agora alguns pensamentos para meditar. Então, convidar a todos para respirar profundamente e apenas entrar, ir para dentro. E talvez, inicialmente, possamos tornar-se consciente do aqui e agora e ver se alguma dessas ideias de todo esse workshop, tudo aquilo que foi partilhado, tudo está a ressoar na mente, aquilo que eu encontro que é útil, aquilo que é valioso, praticar mais, para trazer isso mais na minha vida, talvez alguma inspiração. E vamos agora tornar-se consciente de como ser o ser espiritual, essa energia espiritual que eu sou. Eu sou uma bela luz espiritual, um ponto de luz que está sentado no trono do meio da testa, no meio da testa. Essa estrela maravilhosa e brilhante, essa luz espiritual. Eu sou uma alma pacífica. E então, eu torno-me completamente desapegado da minha imagem física,
do meu corpo físico. And I adopt E eu adoto a perspective of myself as a a being perspectiva de mim mesmo como um ser de luz. light is totally flexible. Can A luz é adapt. totalmente flexível e adapta-se a tudo. I am a wonderful star shining. Eu sou uma bela estrela a brilhar no centro da testa. And E, by transforming my ao transformar who am I, a minha consciência de quem sou eu, I can easily now eu facilmente consigo agora lembrar-me the most beautiful and powerful being of light, do mais belo e poderoso ser de luz, the supreme a being, alma suprema, o ser who supremo, is also aquele star que também é uma beyond estrela, this physical um realm, ponto de luz que está para the world além of silence. desse mundo I físico, remember no mundo do silêncio. E eu lembro exatamente agora wonderful supreme being who is desse a belo source ser supremo, of spiritual love que é a fonte de amor and espiritual spiritual power. e de poder espiritual. So now, Então agora, in silence, em silêncio, I'm taking a spiritual bath, eu estou a tomar este banho espiritual, sun rays, deste using raios the de spiritual sun sol, of knowledge. desse raios de sol do conhecimento. E eu estou a assimilar a luz e o poder do Supremo. And with this spiritual power, E com esse poder espiritual, I allow this eu permito process of que este melting processo my limited consciousness, de derreter a minha consciência entropy that still limitada, remains, que ainda permanece, o ego, I let dissolve that eu deixo que isso seja dissolvido. under these spiritual rays of Então, esses raios espirituais love and peace. de amor e de paz, I become so então eu torno-me very open, muito very aberto flexible, e muito flexível, very humble, muito humilde, very loveful, muito amoroso, virtues com todas as virtudes. are blooming inside myself. E elas estão todas a borbulhar dentro de mim. And I am now very well prepared E agora estou preparado to enter again para voltar a entrar outra the vez field of action, no campo da ação, to enter again para entrar outra vez this play of life neste jogo da vida and to experiment e experienciar these beautiful virtues. todas essas belas virtudes que floresceram. Changes. If I move Então, se eu movo with para a more vida flexibility, com mais flexibilidade, with more easiness, com mais facilidade, with more humility, com mais humildade, let us all experiment with this in então practical fazer essa in experiência our lives. na forma prática, na nossa vida. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so Om much. Shanti, muito obrigado a vocês os dois. E antes de terminarmos, permitir à irmã Shruti dar os agradecimentos. Muito obrigado, irmão Henrique e ao irmão Bill. Foi uma sessão maravilhosa. Essa segunda metade, como todos ressoaram com tudo isso daqui. Aquilo que mais tocou-me nessa sessão
foi a honestidade e a partilha do coração das vidas pessoais do irmão Henrique com a filha, o irmão Bill, todos muito humildes. E com relação a esse debate, a discussão com as pessoas, isso ressoa tanto. Isso é uma jornada, como você mencionou, e temos a aprender. Portanto, eu penso que tantos pontos que surgiram, e o irmão Henrique, as inúmeras vezes que você falou no desapego e estar no silêncio, adorei a linha que você falou sobre a frase, discutir propriamente com uma mente aberta e permitir que os outros influenciem a si mesmo. E eu penso que muitos de nós involved in a lot of active listening, but active listening mas with the permission for others to a permissão aos outros influenciar a si listening to it with that e escutar openness, I com essa abertura. Eu penso que foi powerful thought. extremamente poderoso, um pensamento extremamente poderoso. E também pensar na criatividade dessa energia fluir. Eu acho que também algo foi muito interessante, e é claro, aprender a tratar-se com amor e bondade. E esse é o barco onde nós embarcamos, nessa espiritualidade e estar confortável com essa espiritualidade na nossa vida. Isso ressoa muito, e creio que em todos também. Irmão Bill, uma virtude conectada com outras. Eu nem consegui apanhar a quantidade de virtudes que você falou, facilidade, consistência, tanta série que nós já passamos nessa virtude, e talvez ainda haja mais que nós possamos abordar em outros programas, porque estão todas interconectadas. Então, acho que o detalhe, como você mencionou, sobre o trabalho da equipa nacional de coordenação, as ideias a rodarem nessa mesa, essa igualdade de poderes, todos sentados nessa mesa, mas ser capaz de aceitar isso e permitir essa transformação em si mesmo. Ideias muito poderosas que cada um de nós vai ficar com essas ideias. Então, verdadeiramente agradecida e grata pelo tempo de hoje. E nós vamos tanto com joias de aprendizagem. Essa sessão está gravada, muitas pessoas vão assistir isso, não está restrito apenas aqui, e muitos vão escutar isso outra vez, e mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. E antes, nós costumamos fazer a meditação no fim, mas está tudo bem. Fazer os anúncios para as próximas semanas. Então, no final dos retiros, aliás, no final temos um retiro, no final de cada abordagem sobre a virtude. Então, vamos ter o retiro sobre flexibilidade, retiro de silêncio. Amanhã, horário de Portugal, se não tiverem erro, cerca das 3h30 da manhã, e talvez no Brasil 11h30 da noite. Desculpa, 11 da noite e 3 da manhã daqui, acho que é assim. We portray those materials in the form of a PowerPoint presentation. We listen to the divine voice as well. Then we do some meditation with meditation music and also. Ok, então explicar como é que funciona esse retiro de silêncio para aqueles que nunca estiveram. Ou seja, partes onde mostram partes de aulas da Brahma Kumaris, de alguns instrumentos, partilhar sobre esse conhecimento divino. E depois o próximo episódio, 92, sobre inovação ou novidade. E vamos ter um palestrante experiente que é o Mike George.
joining, and it will be E the vai same ser time às as 3 da tarde de 7:30 Portugal, às 11 da manhã do Brasil. post 7 a.m., same as today. And then E we'll a move on seguir, into vamos one ter o workshop workshop today. sobre esse Another valor, a wonderful inovação story e from novidade, Sister Aruna com Lalma. a She Sister now Aruna. serves Agora at ela the está Global Retreat Center in Oxford. a fazer serviço em Again, Oxford, it will be 2 weeks from now, so e o we mesmo have our horário, experience 11 da manhã do first Brasil event, followed by e her talk in 3 da Oxford. tarde de Portugal. And that's our elegant calendar of Esse June. é o nosso calendário elegante para o And mês de Sister junho. Kosha, we have Asha Didi further on strictness. E vamos ter We depois perform a 2 Asha Didi, strictness with Asha Didi, and then we'll have e Sister depois vamos Shireen ter and Sister Sukanya from USA speaking duas on irmãs dos workshop Estados on Unidos, strictness. Because strictness que eu não also consegui is an perceber area bem of o divine nome, wisdom. assiste Sharim, And these deu are uma sensação que era YouTube Sharim. playlists, websites, Depois aqui and estão os learning sites, resources. All these endereços are available de e-mail for e os links do YouTube para assistir as gravações, And you can feel free onde to também está click on lá the as gravações playlists and em find out. And we'll português. be sending you all these Há lá uma materials in the playlist. form of PowerPoint and a PDF file. E tudo isso é We do enviado para os accept your e-mails em emails forma de as well, PowerPoint. so please kindly send it to us so we can send it to you. And with this, I'll just stop E acho que sharing the também a screen. nível Now it's, do before we WhatsApp meet também. exactly 9:30 India time. So I will request all of you all Então, to pedir a please, todos para, por if you want to take favor, a photograph with the se brothers, quiserem tirar uma so fotografia we com os will take a irmãos, photograph at the end. So I would request Sister Garima então, and Nikhil. pedir para tirarem a fotografia de todos, como costume. Então, quem quiser sair na fotografia, Keep your camera abram a câmera. Just one more second. Mais um segundinho. It's on page 2 as well. Yeah, thank you. Yes. So thank you so much once again. Então, muito all of you. obrigado a todos. Both the brothers. Thank you. We're looking forward to again both of you soon. Encontramos-nos em breve. Om Shanti. Não sei se tem tempo de partilhar, se demora, tá muita coisa.